se além de viver nos fosse permitido dizer a verdade? Dizer a verdade para si, para nós mesmos? Que relação afinal existe entre subjetividade e verdade? E de que forma acessar a verdade pode ser um caminho para o cuidado de si? Eu sou o Joelmar Fernando, do grupo de estudos Michel Foucault, e a partir de agora essa e outras questões serão apresentadas pela pensadora Bárbara Merlin. A verdade importa. Boa noite a todos. Vamos dar início à primeira reunião do grupo de estudos em Michel Foucault. Iremos trabalhar hoje o cuidado de si em Michel Foucault. E quem está sob a incumbência de fazer essa apresentação nessa noite é a Bárbara Merlin. Ela é graduanda em filosofia pela UMESP. Ela faz parte do grupo de estudos Domênios e Michel Foucault e é sócia e coordenadora dos cursos em AD da Dialética. Eu gostaria de passar a fala durante os próximos 30 minutos para a Bárbara. Ela vai apresentar as suas pesquisas recentes acerca da fase estética, ética do Foucault, e em seguida nós abriremos o espaço para que todos vocês possam trazer suas contribuições e questões. Peço que vocês fiquem atentos em relação ao microfone, porque isso pode causar algum tipo de interferência na fala da oradora, tá bom? É isso, Bárbara, a palavra está contigo. Obrigada, Gilmar. Vocês estão conseguindo? Eu estou falando sem fone. Está todo mundo me ouvindo legal sem fone? Ou prefere que eu coloque? Por causa do microfone. Tá legal? Ah, então beleza. Beleza. Deixa eu aproximar mais o computador. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Gilmar por ter feito esse convite. Eu fiquei muito feliz e muito nervosa. Mas foi uma surpresa muito boa. E parabenizar por é uma iniciativa. Só um minutinho. Uma iniciativa muito importante para esse momento que a gente está vivendo, de isolamento. Então, quanto mais, né, movimentos assim que a gente pode trocar informações, melhor. Sobretudo, é sempre bom falar, né, de Foucault. O Foucault já quase alcançou 300 pessoas, eu não sabia nem que tinha limite, mas tem muita gente ali, eu fiquei super feliz. E estou muito empolgada com esse projeto. Eu só estou arrumando aqui meu cronômetro, me perdi. Eu quero agradecer vocês também por estarem aqui, porque eu não sei vocês, mas eu ultimamente ando no esgotamento, até falando para o Gilmar um pouco antes, psicológico, de ficar na frente do computador o dia inteiro e à noite, né? Então, vocês estando aqui é muito legal, obrigada. E eu vou me esforçar ao máximo para fazer um encontro bacana com vocês, tá? Eu vou ligar meu cronômetro. Então, essa ideia, né, o Gilmar me chamou porque eu tinha dito lá no grupo em que ela foi publicada em um livro, né, pela editora Nera. E aí, eu peguei o livro ainda, propositalmente, então, para não ter juízo de valor, né, sendo totalmente Foucaultiana aí, e aí enviar após esse encontro, né, então eu vou enviar lá no grupo. Eu preparei um único slide para vocês, para quem gosta de anotar, então consegue ver os nomes, né, as práticas gregas aí, consegue anotar, mas depois também eu consigo. Tem alguém com o microfone ligado que quer falar alguma coisa?
Qualquer coisa, eu não sei. Ô, Gilmar, você prefere que faça a interferência no meio ou deixa tudo para o final? Acho que para você poder complementar a sua fala, né, sem interromper a sua linha de raciocínio, seria interessante a gente trazer essas questões após o seu discurso. Beleza, então fechou. Então eu não vou me atentar ao chat. Eu vou, vou ficar aqui focada no rosto de vocês. Bom, então, como eu dizia, a minha pesquisa, né, eu consegui publicá-la, e eu comentei no grupo, e aí foi através dela que o Gilmar fez esse convite. Bom, eu pesquiso na linha ética do Foucault, na fase ética, né? Então, alguns comentadores, eles fizeram uma divisão no pensamento de Foucault, sendo eles o primeiro, arqueológica, segunda, genealógica, e a terceira, ética. Muitas pessoas começam a ler Foucault pela história da loucura, né, o Vigiar e Punir, e eu pulei todos esses livros e fui direto para a história da sexualidade, volume 3, que é que eu pedi para o Geomar passar para vocês, que é o cuidado de si. E aí ele vai pegar essa fase ética, continua nos últimos cursos no College de France, que é o de 1980 a 84. Michel Foucault, ele falece em 1984, né? Ele era soro positivo, né? E aí ele falece, o último curso dele foi A Coragem da Verdade. Eu vou falar um pouco, se der tempo para vocês. E aí, logo depois, o Joelmar, ele postou no grupo uma entrevista do Daniel Defer. Daniel Defer era o companheiro de Foucault, eles ficaram juntos por 10 anos ou mais, e ele, por muita luta, tentaram fazer essa entrevista com ele, e aí em 2004 ele aceitou, e aí ele conta como foi os últimos dias de Foucault. Gente, eu aconselho muito vocês lerem, porque cara, eu recebi essa entrevista de um amigo meu, né, via WhatsApp, e eu li na parte da manhã, o dia inteiro pensando, um pouco revoltada e um pouco, eu não vou contar, né, para não dar spoiler, mas eu fiquei um pouco revoltada e muito triste pelos últimos dias dele e o impacto que o Defer faz na vida de Foucault é muito importante. E dito isso, a minha leitura com Foucault, eu não consigo, né, e é uma dica assim, que eu dou para quem está lendo Foucault agora, separar vida e obra. Eu acho que se você coloca todos os ditos escritos, todos também não, né, mas se você está lendo uma entrevista da década de 70, com o livro que ele publicou em 70 e uma biografia, né, dele, você consegue entender o quanto que o Foucault fez da sua vida, fez de seu corpo, né, é como se ele fez de seu corpo uma máquina de resistência, né, ele passava tudo aquilo para o papel. É impressionante a ordem cronológica como batia com a vida dele naquele momento. Então, é uma dica que eu dou, tipo, não separem a obra do Foucault. Vocês vão ver a diferença que dá nas leituras, nos estudos e como fica gostoso, né? Muitos, também não é uma crítica que eu faço a quem não gosta, né? Tem gente que consegue separar, fala, não, o cara, tipo, Heidegger, né, nazista, mas ele escrevia sem de tempo, então tem gente que consegue, tem gente que não, né? Então, cada um, mas é mais uma dica. Então, voltando, eu estudo a parte ética, então eu comecei pela subjetividade de verdade, que é um curso que ele dá na década de 80 para 81, mas, né, vou colocar 81, melhor. 81, e lá ele vai trazer um conceito de Tecnetubil. A Tecnetubil, ela significa arte de viver, né? Mas aí eu vou falar um pouco mais dela mais para frente, mas só para vocês terem uma noção. Então, no curso de subjetividade e verdade, que dá o tema de subjetividade e verdade, ele traz essa noção grega de Tecnetubil. Depois desse curso, em 82, ele traz a hermenêutica do sujeito, que é esse livro aqui. Só que olha a grossura desse livro. Tá vendo? Ele tem, deixa eu ver aqui, 500 páginas. Seria muita pretensão minha, ou ingenuidade, tentar trazer 500 páginas em estudo de anos em meia hora para vocês, né? Então, o que eu pensei? Vou tentar pegar a raiz do conceito, né? Fazer uma releitura
do que o Foucault fez, né, dessas práticas gregas, porque também não adianta a gente pensar no cuidado de si Foucaultiano se a gente não sabe nem da onde que ele tirou, da onde que surgiu isso, né? Por que o Foucault foi até lá? Então, essa é a minha intenção hoje, e aí, se posteriormente vocês quiserem conversar mais, né, a gente abre um bate-papo no grupo, eu também estou lá no grupo do WhatsApp, ou algo aqui informal mesmo, ou a gente abre formalmente mesmo, enfim, sem problemas, né? E aí, então, né, hermenêutica do sujeito, ele traz esse conceito, essa noção de cuidado de si. Depois, ele vai para o governo de si dos outros, né, no ano de 83, e lá ele traz o conceito de parresia. Eu pretendo falar também só um pouquinho para vocês, por causa do tempo, né, então lá ele vai, a parresia, que é outra noção, né, grega, que vem do parresiestai, e ele traz toda uma noção política, né? Um livro muito bom que também eu pedi para o Joel, a Intimidade de Joel, já mandar para vocês. E por último, que também é o último curso dele, né? Porque ele chega a falecer no mesmo ano, que é o Coragem da Verdade, a Coragem da Verdade, que lá nesse último curso ele disseca todo esse conceito de parresia, enfim, né? Parresia, já para começar a falar, ele a grosso modo, significa falar franco, tudo dizer, mas isso já eu vou falar mais, né? Então, dito isso, um pouco dessa fase que eu estudo do Foucault, né, dessa fase ética, eu quero dizer que o Foucault, ele encontra nos gregos, né, essa relação de si para consigo mesmo, né, que é o cuidado de si, o conhece-te a ti mesmo. O Foucault, ele toma essa prática dos gregos como uma invenção grega, ou seja, para ele foram os gregos que inventaram essa relação, né, de si para consigo. Porém, ainda não se sabe, eu pelo menos nunca, né, cheguei a tal ponto, e Foucault também não deixa isso claro na hermenêutica eu ia falar hermenêutica do tempo, né, hermenêutica do sujeito, de onde que os gregos trouxeram essa noção, né, os derivados disso. Só que, se sabe ou se não sabe, não era não era importante para Foucault. O que era importante para Foucault era exatamente essa noção grega, essa invenção deles. E não os derivados, para onde que foi, né? Há uma ruptura, né? Porque os gregos, eles tentam produzir uma subjetividade livre a partir dessas práticas, né? Mas que ao longo da história ela se perde. Né? Um exemplo que o Foucault dá é que quando os cristãos, na época, eles pegam esse conceito e dão meio que uma torcida. Eles veem esse conceito de cuidado de si como renúncia, como salvação. E não era isso que os gregos viam, né? Outros historiadores deram também uma distanciada porque viam cuidado de si como um certo egoísmo, um amor muito grande por si mesmo, né? Então, os historiadores meio que deixaram de lado por conta dessas, né? E aí o Foucault explica muito bem, eu recomendo muito esse livro para quem se interessar sobre a fase ética do Foucault, né? Então, os gregos com essas práticas, né? São práticas de liberdade, eles visam um sujeito com o direito da liberdade e com o direito da diferença, né? É aí que tudo começa e começa a interessar a Foucault. Né? E se a gente trazer para os dias atuais essas práticas, né, de cuidado de si, de conhece a ti mesmo, tendo noção de que são práticas de liberdade, a gente, para trazer nos dias atuais e pensando nessa produção de identidades, a prática grega reaparece aqui para a gente, né? Ou seja, ela se torna uma tentativa constante de produzir uma subjetividade livre, diferencial, né? Foucault, ele quer trazer essas práticas como o cuidado de si, como resistência, né? Pois, se resistência de toda essa maquinaria de poder que nós temos em nossa volta, resistências, então, imagina para Foucault, eles dizendo que era homossexual naquele tempo, né, na década de 70,
Imagine como que para ele foi difícil com tudo aquilo, né? Com aquele tempo, ditadura, né? Então, ele resistiu a tudo isso através de, eu acho que Foucault, quando ele começou a escrever o governo, não, A Coragem da Verdade, eu acho que ele, obviamente, né, ele já tinha descoberto que ele tinha AIDS, mas aí o Daniel Defer traz que ele não sabia muito bem que era o que ele estava com AIDS, meio que esconderam dele, mas aí ele se volta ao sujeito nesse sentido de cuidado de si, de conhecer-se a si mesmo, né? Porque quando você passa a conhecer-se, você se cuida. Quando você se cuida, você se conhece. Ele dá o exemplo do peão. Sabe aquele peão, quando a gente jogava quando era pequena? Ele dá o nome, né? Ele traz o nome que os gregos chamavam de epistofré, que é o virar-se para si, o girar-se para si. E aí, ao passo que eu entendo, né? Eu me identifico como homossexual e eu sou livre para bater de frente com todos os sistemas, porque eu sei que eu tenho direito de ser. Eu tenho direito, então é através do cuidado de me conhecer que eu começo a resistir a tudo isso que me vem no dia a dia, né? Então, essa é uma observação que eu quero fazer do porquê que o Foucault foi analisar os gregos, né? Não, ele não só queria estudá-los, ele tinha um porquê de ir para lá, né? E o porquê era esse, trazer o cuidado de si como resistência hoje, né? Dito tudo isso, deixa eu só dar tô com chiclete. Dito tudo isso, o Foucault, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só colocar aqui, para quem gosta, né, de anotar, mas depois eu também vou enviar no grupo, então, deixa eu colocar aqui bonitinho. Só um minuto. Aqui. Esse daqui é uma curiosidade, esse daqui é o Daniel Defer com o Foucault, companheiro de Foucault, eu disse, né? Eu adoro essa foto. E aqui são os conceitos que eu quero adentrar. Então, epimeleia realtu. Epimeleia realtu é o cuidado de si, cuida de ti mesmo, e gnotícia autu, conhece-te a ti mesmo. Foucault, a parresia, que eu falei, né, um pouquinho atrás, falar franco, o Foucault, as hermenêutica do sujeito, para quem leu, né, a primeira aula do dia 6 de janeiro, mas em todo o curso, ele traz o diálogo socrático primeiro, Alcebiades. Ele disseca esse diálogo socrático, assim como outros, né? Ele pega também a apologia de Sócrates, traz a defesa de Sócrates também, para estar explicando o que é o cuidado de si. Então, vamos voltar lá para a Grécia para entender. Gnotícia autu, o conhece a ti mesmo, ele é um preceito délfico, é uma máxima délfica. Lá com os gregos, quando eles iam no templo, né, pedir orientações para os oráculos, enfim, na frente do templo tinha algumas pedras, e nessas pedras tinham escrito, cada pedra tinha um preceito diferente. Foucault vai mostrar esses preceitos detalhadamente na hermenêutica do sujeito. E um desses preceitos era justamente o gnotícia autu, conhece-te a ti mesmo. Por quê? A ideia dos gregos era que antes de você ir, né, pedir ajuda, né, ou direção aos oráculos, você tinha que ter noção do que realmente você queria, né, não fazer pedidos em vão, não falar em vão, não chegar nem até ali só por ir. Então, para isso, eles pediam que pelo menos se conheça, né, seja verdadeiro consigo mesmo. Porque se você tem conhecimento de quem você é, obviamente você vai chegar lá com algo que seja realmente efetivo para você, né? E aí não seria, uma perca de tempo para os oráculos, vamos colocar assim, mas não era exatamente nessas palavras, né? Então, conheça-te para ir para lá. E aí Sócrates é o cara, né, o filósofo que vai trazer esse preceito, né, à tona. É dele que vai começar tudo. Claro, o Foucault ele vai fazer toda uma trajetória da época greco-romana, ele vai indo, ele pega Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, Epicuro,
ele vai dissecar essa noção. E é óbvio, o Foucault, ele lia esses conceitos do grego, direto do latim, né? Então, imagina, até chegar para a gente em português, quantas traduções já não vieram, né? Então, é o que chega a ser uma ingenuidade falar que eu sei tudo, porque eu acho que eu nunca vou saber. Mas, então, essa é a definição de gnotícia autu. Conhece-te a ti mesmo, e ficava lá na pedra, na frente, né, dos templos de Apolo, que tinha o oráculo, então as pessoas tinham que ter essas noções antes mesmo de ir para lá. Por isso que Sócrates e Foucault, fazendo a releitura, ele diz que essas práticas são práticas de vida, né, são práticas de vida, práticas constantes. E aí tem outros preceitos que são intercalados com esses, ou seja, para eu me conhecer, eu preciso fazer meditação, que tem lá também, o Foucault traz, meditar, tem um retiro espiritual, tem um certo tipo de respiração. Então, são várias etapas que os gregos faziam, eles levavam muito a sério, né? E aí, existe o Epimeleia Realtu. Epimeleia Realtu também é um preceito délfico, né? E é o cuida de ti mesmo, cuidado de si. Ora, tanto o Gnotis Realtu e o Epimeleia Realtu, eles se completam, né? Porém, são distintos. Né? Cuidado de si é uma coisa e conhece-te a ti mesmo é outra. Me conhecer é uma coisa e me cuidar é outra. Só que eles se completam por quê? Como eu já havia dito lá na frente, lá atrás. Ao passo que eu me cuido, eu me conheço. E quando eu me conheço, eu me cuido. Então, não tem como você separar uma coisa da outra, né? E para que isso seja efetivo, para que essa prática seja efetiva, tem que ser constante, tem que ser praticada todos os dias, sem cessar, e precisa do outro. Não tem como você ter esse cuidado de si sozinho. Você sempre necessita do outro. Por isso que Michel Foucault vai trazer o diálogo socrático, o primeiro Alcebiades. Para quem já leu, vai saber mais, né, da história, mas eu vou fazer uma resumida por conta do tempo. Então, nesse diálogo, o Alcebiades e Sócrates tinham uma relação muito harmoniosa, né? Alguns diziam que eles eram amantes, eles se amavam muito. Alcebiades era mais novo, enquanto Alcebiades tinha uns 20 e poucos anos, Sócrates tinha 50. E Sócrates o amava muito, amava. E só que eles nunca chegaram, né, a ter algo assim. E aí, Alcebiades vinha de uma família que eram de políticos e tal, e ele chegou num ponto que ele queria também se envolver na política. E aí ele chega no Sócrates e fala assim, Sócrates, então, ia ter uma guerra de Esparta e Troia, e ele queria ir lá aconselhar os caras, Alcebiades. Naquela época existia isso, né? E aí ele foi pedir a opinião de Sócrates, falou, o que você acha, né? Eu tô pensando em ir lá e tal, né? Entrar para esse meio da política e tal. E aí o Sócrates olhando, né? Ouvindo, espera ele terminar de falar e fala, pô, legal, Alcebiades, mas o que você entende por governar, né? O que você entende por justiça? O que você entende por política? E aí ele já matou o Alcebiades ali, porque o Alcebiades ficou meio assim, então, começou a tentar sambar ali e tal, e aí o diálogo vira em torno disso, né? Ele responde, e aí com todo aquele, né, aquela maiêutica socrática, o Sócrates fala, mas você está respondendo isso, mas você não acha melhor pensar dessa maneira? Fazendo com que Alcebiades tenha o seu senso crítico, seu né, tenha a noção de que ele não está preparado para ir lá, né, falar com os caras que vão guerrear. E aí, no final lá, caminhando para o final do diálogo, o Sócrates fala para ele, poxa, conheça-te a ti mesmo, né, tenta conhecer-se um pouco, porque como que você vai governar sendo que você nem ao menos se governa, você nem entende por isso e por aquilo, e aí o Alcebiades fica meio assim, cabisbaixo, fala, poxa, eu não sei mais o que te responder. E aí o Sócrates fala, lógico que deu assim, né? Mas ele falou assim, o problema não é você não saber, né? Isso daí não tem problema. O problema
é você ignorar que você não sabe. Foucault vai colocar uma frase muito legal que é a ignorância que se é ignorada, né? O problema não é você não saber, o problema é você ignorar que você não sabe, né? Então, o cuidado de si vem justamente para isso. E por que o mestre, né? Então, aí nós temos o mestre Sócrates, discípulo Alcibiades. Por que essa relação? Porque é um mestre que vai abrir os olhos do discípulo. É ele que vai fazer com que ele saia da cegueira, o Foucault vai colocar, né? É ele que vai guiar, é ele que vai conduzir o discípulo a voltar a enxergar, né? Perceber coisas que ele não estava percebendo. Por isso, práticas de liberdade, porque é como você, né? Parece que você vai se libertando de amarras que você não percebia, né? E aí você vai tomando decisões, você vai se impondo, você vai batendo de frente, você vai resistindo. Essa era a intenção, né, de Foucault. E aí ele traz também a apologia de Sócrates na defesa, né, de Sócrates. Sócrates dizia que os deuses que incumbiram ele de passar isso aos jovens, né? Então, por diversos diálogos socráticos, você vê o Sócrates falando de conheça-te mesmo, atenienses, conheçam-te, né? Vão se conhecer. Ele fala isso, né? Ele diz que era uma missão dele na Terra, mostrar que as pessoas, eles eram livres. E Foucault, numa das entrevistas no Ditos Escritos 5, do volume 5, ele vai dizer que a intenção dele, quando ele fala sobre o cuidado de si, é justamente mostrar que o homem, ele é muito mais livre do que ele pensa. Nós somos muito mais livres. Só que aí é que está a questão. Como pensar em ser livre? Como pensar em cuidado de si nos dias atuais de hoje? Não é de Foucault, mas de hoje. Né? Se a gente não tem tempo para nada, mesmo estando em isolamento, como? Né? Guardar, porque o cuidado de si, para os gregos, era um cuidado, além de tudo, com a alma. Né? Ao passo que eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da minha alma. Então, era uma coisa muito séria. Como eu cuido da minha alma engarrafada no trânsito na Paulista? Como eu cuido da... esses dias eu recebi um trecho, uma citação de um amigo meu, Rafa, acho que até ele está aí, de que Foucault, ele comenta que nós estamos aprisionados a partir do momento que a gente sai de casa. E aí ele fez um comentário para mim que eu nunca esqueci, eu não esqueci desde então. Ele falou assim: Bárbara, hoje a gente não precisa nem sair de casa para estar aprisionado, é quando a gente sai da cama. E porque a gente sai da cama, vai para o computador. E como pensar, como se cuidar, né? E o que os gregos, o que eu fico pensando é aonde, né, que nos perdemos. Porque, aliás, a gente se perdeu em algum lugar, só não sabe aonde. Porque a gente passou a não se cuidar mais, né? A ter imposições, não, eu resisto a isso, a parar de ser um pouco maleável em certas situações. E que se diz, e que a gente está inserido, né? E aí eu chego na parresia, que é o falar franco. Falar franco, tudo dizer, né, são as traduções da parresia. A parresia também necessita do outro, ou outros, né? E a parresia, eu adoro esse conceito, eu estudo pra caramba a parresia, ela não é só você ser franco e falar assim, ai mãe, sua comida tá tão gostosa hoje. Não, por quê? A parresia, ela só é efetiva quando se há riscos ao redor, né? Um exemplo que o Foucault dá é Sócrates novamente, lá na Apologia de Sócrates, e Sócrates vai falar assim, olha, gente, vocês podem achar o que quiser de mim, pode achar que eu tô falando verdade, mentira, mas a verdade é essa. Puxa, o que vocês querem me matar? Pode me matar, mas a verdade é essa, eu não tenho que mentir, não tenho que esconder. Então, ele estava ali sendo parresiasta, porque ele estava dizendo tudo, ele estava tendo coragem da verdade, né? E ali tendo a sua vida em jogo. Os caras poderiam matar ele ali na hora, mas ele estava. Eu estou falando a verdade. Então, a parresia só acontece quando há riscos de vida. E o Foucault, ele chega a ser muito bruto no governo de Cidos hoje. Não, minto. Na Coragem da Verdade, ele usa muita violência para falar sobre esse conceito, porque é um conceito que te pede muita coragem, mas sem metáfora nenhuma, é coragem mesmo, né? E não só riscos de vida, né?
tem riscos de relações, de amizade ali, relações na família, né? Então, o que te coloca em situações de risco quando você vai dizer algo, né, que seja verdadeiro, é a parresia. Você está sendo parresiasta nesse momento. Só que há uma coisa. Tudo bem, eu sou verdadeiro com o outro e comigo. Por quê? Mas você precisa de mais coragem ainda. Você precisa, né, ter mais coragem para ser verdadeiro consigo mesmo, né? Eu preciso ter a coragem da verdade para mim. Eu preciso ter a coragem para me enxergar. Eu preciso ter a coragem da verdade para perceber que eu estou ignorando muitas coisas ao meu redor, né? E tanto a epimeleia real tu, cuidado de si, gnotícia real tu, conhece-te a ti mesmo, e a parresia, eles juntos, porque é um processo, e o Foucault mostra esse processo sensacional do curso de 81 a 84, ele faz esse processo, ele mostra as artes de viver, cuidado de si, conhece-te a ti mesmo, coragem da verdade, o falar franco. Né? Então, são etapas que você pode seguir, que os gregos seguiam, né? Na época também greco-romana, para, para ser livre, né? Livre, não, sabe, livre de toda esse pensamento mesquinho que às vezes a gente tem de nós mesmos, né? A gente deixa se influenciar muito. No governo de si dos outros, ele traz Kant, ele traz a noção de Aufklärung, né? Quem nunca leu esse texto, depois eu tenho qualquer coisa eu posso contar para vocês. É um texto que Kant escreve para uma revista na época, o que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, ou o que é Aufklärung. E aí, nesse texto, o Kant, isso é uma pergunta, né? O que é o Aufklärung? E o Kant responde. E aí Foucault vai trazer esse texto, porque tem uma noção lá, nesse texto, que é sapere aude. Não é do Kant, né? Ele vai pegar emprestado, ou rouba, igual a Deleuze, ele vai pegar esse conceito, sapere aude, que significa ouse saber. Ouse saber, olha o peso disso. Né? Ouse saber para se esclarecer, para sair da heteronomia, sair da dependência intelectual, a gente pode dizer isso, né? Ter senso crítico, pensar por si, né? Então, Foucault, ele começa a iniciar a parresia justamente através de Kant, do sapere-aude. Ou seja, quando você passa a cuidar de si, a conhecer-se, a ser verdadeiro consigo mesmo, você está ousando saber. Você está sendo corajoso consigo mesmo, com todos o seu redor, né? Então, o Foucault, ele foi muito, 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 muito preciso nessa relação de Kant com Claro com a parresia, né? Desse sair, tem uma hora que ele diz que quando você começa a fazer todas essas etapas, né? É como se houvesse uma reorganização geral dentro de você, né? Porque é cuidado com a alma. Então, ter coragem, né, de ser você mesmo, eu acho que é a ideia que o Foucault queria trazer. E é isso que eu tinha para vocês hoje. E acertei certinho o tempo, Joel. Só não sei como é que eu saio agora dessa tela. Bárbara, te agradeço uma vez mais pela sua participação nesse grupo de estudos. Encerrada a sua Obrigada. fala, eu gostaria de abrir a oportunidade para que outros membros possam colocar suas questões ou contribuições. Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar algo em relação ao que foi trabalhado pela Bárbara? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Eric, eu sou aluno de psicologia do curso da UF, Universidade Federal Fluminense. Gostaria de agradecer a iniciativa de vocês, eu achei muito interessante, essa é a primeira vez que eu estou participando aqui, e
E esse meu primeiro elogio, eu acho que já casa com a minha pergunta. Eu estou aqui elogiando porque me faz bem continuar estudando nessa quarentena, né? Chega uma hora que a gente percebe que a rotina na faculdade, de ficar estudando, não é só uma rotina, né? Quando a gente não terminar a obrigação de estar estudando, eu estou aqui estudando. E me faz bem, isso que é interessante. E o que eu queria perguntar, o que eu queria entender melhor, é a relação que o Foucault faz entre conhecimento e a autogestão de si, né? E a capacidade do sujeito de se governar. O governo de si e o cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo, na verdade. Então, Uhum. Por que não, que desculpa, eu conhecer... não vi que você tinha terminado, Eric, pode terminar. Tá, só a pergunta final, né? Por que que conhecer a si mesmo, para Foucault, é importante para nos governarmos? Como é que ele embasa essa afirmação? Então, quando ele vai falar sobre conhece-te a ti mesmo e cuida de ti mesmo, ele vai dizer que essas duas noções, essas duas práticas, elas são acopladas. Então, é basicamente o mesmo significado, porque uma completa a outra, né? Ele não deixa especificado na hermenêutica do sujeito, mas se alguém já leu a hermenêutica do sujeito e queira fazer alguma, né, completar aqui, que eu vou dizer, pode ficar à vontade. Ele não faz essa distinção, né? Ele fala, olha, conhece-te a ti mesmo significa isso. O cuidar de si significa isso. Não. A única coisa que, assim, eu vejo uma diferença aqui. Governo de si, a gente pode pensar governo de si, epimeleia real tu, então, portanto, governo de si, cuida de ti mesmo, cuidado de si, né? Então, por quê? Eu me cuido, então eu começo a ter a verdade comigo mesmo, eu começo a me conhecer, então eu me governo, porque eu tenho poder sobre mim mesma, eu passo a ter poder sobre mim. E aí, tanto que o Foucault, numa das entrevistas, ele vai dizer o seguinte: olha, tem que tomar cuidado, porque antes, na Grécia, tinha essa coisa de ter um amor muito grande por si mesmo, né? De achar que é o poderoso chefão e começar a confundir as coisas, né? E aí exercer esse poder em cima das outras pessoas. Então, não é por esse lado. O governo de si é você ter poder sobre si. É a coisa da Elf-Claro, que eu tá falando, né? Se esclarecer, ser dependente. Então, o governo de si é Pimeleia Heltu, cuida de ti mesmo, e governo dos outros, parresia, né? Coragem da verdade, ser verdadeiro com o outro. Então, eu acho que é o que eu consigo te responder agora. E a outra pergunta era qual a importância do. Desculpa. Eu acho que é mesmo, né? É essa relação. E aí, se eu posso agora dar um outro passo, não sei se é uma pergunta para a pessoa, né? Mas é porque eu também estudo bastante no meu curso, psicanálise. E aí, para mim, fica sempre uma questão do conhecimento com o cuidado de si. Como, para mim, não são. Tá, então eu vou formular melhor. Qual a articulação que o Foucault faz com essas elaborações dele para fazer uma crítica à psicanálise ou algo do tipo, alguma relação? Quais primeiros passos você me falaria para eu entender? Cara, eu acho que ele não. Gislaine quer falar alguma coisa? Não, vou esperar ele concluir. Pode Ah, terminar. Eu vou fazer uma outra pergunta. tá. Eu nunca li algo parecido nessa relação de cuidado de si com a psicanálise, né? Ele meio que tem algumas opiniões particulares, né? Contra a psiquiatria, psicanálise, esses psicos, né? E aí, eu nunca li, de verdade, na hermenêutica do sujeito ele não faz essa relação com a psicanálise, nem fala sobre, e eu não sei se tem algum comentador que faz, enfim, e aí eu fico deixando a desejar, mas se alguém aqui já leu algo,
e quiser falar também. Aí eu te peço desculpa, porque eu não sei. Eu acho que algum comentador deve existir, sim, que tenha feito essa ligação. Eu posso fazer uma pergunta? Antônio, tudo bem? Tudo bem, querido. Para quem não sabe, o Antônio ele é da minha sala da faculdade. Antônio, eu acho que a Gislene estava na frente. Bom, deixa eu perguntar, vai. Eu estou ainda formulando aqui meus pensamentos. Pode deixar ela perguntar. Eu também estou aqui tentando formular uma pergunta, mas é até um pouco puxando a sardinha para o meu lado, assim, de pesquisa, para tentar ver se eu estou conseguindo entender alguma coisa. Mas é pensando nessa relação do cuidado de si e a espiritualidade, que em alguns momentos no texto ele toca também, né? E aí tem um momento que ele vai falar que esse cuidado de si designa o conjunto de condições de espiritualidade. E ele fala também desse cuidado de si como condição necessária para se ter acesso à verdade. Eu queria saber, Bárbara, se você pode falar um pouquinho disso assim para a gente. Isso. Quando ele vai falar sobre a espiritualidade, ele vai trazer a ascese, ou asquese, né? Tem gente que fala asquese ou ascese, que é também uma prática grega e ela é como se fosse um desenvolvimento espiritual, né? Essa falta, né, espiritual. Por quê? Como eu havia dito, o cuidado de si, ele é um cuidado com a alma. Então, há toda uma questão espiritualizada ali no meio, que daí, mais à frente, ele vai falar de outros, né, preceitos interligados, e aí tem a meditação, tem retiros espirituais que os gregos faziam, né? Então, vai mais nesse sentido da ascese, né? Dessa volta espiritual para a alma, que daí ele vai trazer neuma é alma, mas tem um outro conceito que ele vai trazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar. Não vou tomar muito tempo, mas é mais nesse sentido da sese. Se você for um pouquinho mais adiante, aí você vai pegar a coisa. Quer fazer sua pergunta, Antônio? Obrigada, Bárbara. Imagina, desculpa se eu não consegui responder. Não, tá ótimo. Eu vou continuar na leitura aqui também, que eu acho que vai trazendo mais clareza para as ideias, mas já me ajudou. Obrigada. Imagina. Boa noite. Oi. Oi, eu sou o Gabriel, vocês me escutam bem? Sim. Estamos te ouvindo. Oi, pois é, muito legal o que você falou, assim, eu faço letras aqui em Fortaleza, aliás, lá em Fortaleza, porque agora eu estou em Pernambuco, enfim, eu tenho algumas vivências, assim, em regiões de ecovilas, né, com permacultura, com agroecologia, e eu fico pensando assim, a vida urbana, o contemporâneo, ele é tão saturado, assim, né, de vários aspectos, assim, violência nas grandes cidades, desigualdade, informação também, a gente recebe muita informação o tempo todo. E assim, como é que a gente poderia fazer essa arte de viver assim, na vida contemporânea, sabe? Não sei se você poderia me falar um pouco sobre isso. Ou então, assim, a solução seria realmente se distanciar dessa vida, assim, tentar fazer realmente mudanças radicais para que a gente pudesse ter um acesso a essa sabedoria, a essa arte de viver? Olha, Gabriel, obrigada por sua pergunta. Aliás, obrigada pela pergunta de todos. Mas a do Gabriel é uma questão, Gabriel, que eu acho que eu falo todo dia com um amigo meu, o Rafa, eu acho que ele está até aqui. Todo dia a gente fala, é possível ter esse cuidado hoje, nos dias atuais, né? Em tudo que a gente está inserido nessa correria, eu tenho que, né, para quem é professor, eu tenho que dar aula de manhã, à tarde, à noite, chego em casa, eu tenho que fazer comida para dormir, então há tempo para isso, né? Eu acredito que hoje pensar no cuidado de si é muito difícil. E esse mesmo, e aí eu puxo um pouco, aliás, nem vou puxar para não fazer analogia, mas eu acho que nesse sentido, se você quer fazer da sua vida uma obra de arte que nem Foucault diz, eu acho que é só fazendo essa mudança mesmo radical, sair de morar no campo, mesmo sabendo que mesmo assim a gente vai estar preso, mas que seja de uma forma mais amenizada, porque aqui, na Paulista,
ou na Augusta, ou no ABC, não há condições para ter essas práticas E, diariamente, sabe? sim. Pois é, eu vejo assim, a nossa sociedade, assim como ela se manifesta, Nietzsche mesmo já falava sobre isso, né? A civilização é uma capa sobre a vida, né? Que nos impede de nos relacionarmos com ela, né? Ou seja, a gente cria um distanciamento muito grande com as questões, com a própria terra em si, né? A gente se aliena de vários processos, de vários ciclos, né? E enquanto isso dentro da cidade, a gente está dentro de uma bolha onde as leis que são estabelecidas, onde, né, a estrutura da vida, né, se manifesta de uma maneira que nos esmaga muito também, né, e que nos distancia também, né. Aí, enfim, eu gostei muito, assim, eu já tinha feito algumas leituras antes sobre esse tema, e assim, a gente, na cidade, existe um movimento grande também de pessoas buscando yoga, buscando terapias, né? Porque elas precisam, de alguma maneira, sentir o corpo delas em meio a esse caos inteiro, né? Sim, E tenta, de alguma maneira, elaborar mecanismos para poder, de alguma maneira, tá adentrando essa arte de viver, né? Mas, enfim, sim, fica a provocação para todos nós, né? Assim, de mudanças que a gente pode fazer na vida urbana também, que é possível, né? Através de práticas de hortas também, de trocas, né? Para mudar, de certa forma, algumas estruturas para que a gente possa ter mais corpo, mais presença, né? E daí a gente poder minimamente criar uma arte de viver na cidade. exato, que legal. E você sabe, você falou de Nietzsche. Uma vez eu vi um documentário que dizia que Nietzsche, ele o tempo todo ele estava, né, se mudando, e aí ele tinha um problema, acho que era gastrite, né, úlcera. E aí, o último lugar que foi onde ele fez lá, Zaratustra, lá, acho que foi na Itália, ele foi para lá justamente porque esse lugar amenizava as dores que ele tinha, gástricas. Então, você percebe? Isso é o cuidado, né? Porque você vai se modificando conforme o seu corpo vai pedindo. Conforme você vai Uhum. falando não, 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 repreendendo, castrando, pô, aí você se perde, né? Sim, pois é. Boa noite, Bárbara. Eu posso fazer? Bárbara, os demais Eu participantes. posso fazer? Boa noite. Antônio, acho que tem o Rafael na sua frente. Não, fiquem tranquilos. Antônio, fique à vontade com a sua questão. Tá, posso perguntar? Claro. Boa noite, eu só queria me inscrever também depois do Rafael, João Luiz. Eu sou, para quem me conhece, meu nome é Antônio Marcões, estou terminando o curso de Filosofia na Universidade Metodista, tudo junto com a Bárbara, né, na mesma sala. Eu tenho uma questão que é o seguinte, Bárbara. Eu acompanhei, li um pouco sobre esse cuidar de si, e tem uma questão assim, muito política que eu tento entender, que é a questão ali naquela época da Grécia clássica, Platão estava ali na Grécia clássica, né? O que se você acha que influenciou Foucault nessa época a voltar a escavar os gregos antigos e para puxar para essa política que realmente está hoje, que é a questão da parresia, você ser verdadeiro, que o bom político ele tem que ser um parresiasta, e é isso. Então, Antônio, eu acho, você quis dizer dos pré-socráticos, né? Por Isso, exatamente. foi para lá e já foi direto. Então, eu acho não. Foucault, eu disse logo no começo, não sei se você pegou, mas ele vai à Grécia Antiga, lá do Sócrates, porque eles iam conhece a ti mesmo, essa prática de vida. Então, a partir disso, viu algo ali que daria certo para contribuir na contemporaneidade, né? Como eu disse, cuidar de uma forma de resistência nos dias atuais. E aí, a parresia, consequentemente, veio vindo junto com cuidar de si. Eu não sei dizer como ele achou a parresia, por que ele foi da parresia. Eu intuo que tenha sido consequência dos estudos dele, porque o cara estudou anos isso, né? E eu coloquei em meia hora, tipo, estudo de. Exatamente. Mas espero que eu tenha, pelo menos. Sim.
Sim, eu tô com uma questão aqui para me resolver, né, da virtude, né? Eu estou me deparando muito com essa questão aí do Foucault, mas legal. Muito obrigado, Bárbara. Imagina, Antônio. E é preciso lembrar, né, Bárbara, que antes de tudo Foucault começa o seu trabalho, primeiro na proto-arqueologia, com doença mental e psicologia, mas depois com o desenvolvimento das palavras e as coisas, até a arqueologia do saber, se torna um arqueólogo, né? E o Foucault ele sempre teve essa iniciativa de buscar o solo epistemológico, que dá, de certa forma, a razão a toda a nossa forma de, inclusive, racionalizar a própria existência, né? O Foucault, então, está sempre nos remetendo a esse passado, que depois, com a leitura do Nietzsche, ele vai conseguir fazer esse movimento de uma arqueologia a partir de um ponto de vista genealógico, né? Colocando a relação de força, colocando as relações de poder e a noção de dispositivos como alguma coisa determinante nessa relação de constituição do sujeito. Sim, sim. Se houver espaço para eu fazer uma pergunta. Oi, Rê. Olá, Bárbara. Tudo bem? Eu acho que tá o Rafael, aí tem mais um e entra o Reinaldo, então. Pode ser? A fila. Rafa? Oi, Bárbara. Tá me ouvindo? Oi. Tô. Eu tô com certa dificuldade aqui na conexão. Antes de colocar qualquer questão, eu quero te parabenizar pela fala, foi cativante. Uma pena que tenha sido tão curta, né? Porque eu tenho certeza que os demais partilham disso também, que nós poderíamos ficar mais uma boa meia hora ou uma hora te ouvindo ainda fazer a exposição, para que depois a gente trouxesse as nossas questões, que são muitas, né? Mas parabéns, você fez uma senhora apresentação, né? Realmente estava muito gostoso de te ouvir, né? Então, Bárbara, eu tenho uma questão, na verdade não é uma questão, e sim uma inquietação, né? Com relação a esse cuidado de si do Foucault, em que outros colegas também trouxeram a questão de que o que é que nós podemos fazer com esse cuidado de si hoje, né? Tanto o pessoal da clínica, parece que muitos colegas de outros estados, inclusive, trabalham ou são estudantes de psicologia e trabalham, né, no SET ali, estão em contato com pessoas que, de alguma forma, tem problemas diversos e que precisam de terapia, e o cuidado de si, afinal de contas... O Rafa, Oi? Eu acho que desculpa, o Antônio precisa desligar o microfone, Antônio, porque eu não estou conseguindo ouvir o Rafael. Tá, peraí. Por favor. Pronto, desculpa, Rafa. Imagino. Então, e só assim, só para deixar uma possibilidade de reflexão, para que a gente pense nisso, nos vários segmentos que o Foucault nos possibilita pensar, na antropologia, na pedagogia, na própria filosofia e na psicologia, assim por diante, né? Que o cuidado de si, afinal de contas, é uma terapia para consigo mesmo, ele não serve para nada, né? Enquanto a gente estiver pensando no cuidado de si nos bancos da academia, e claro que isso também é válido, mas não é só isso. O cuidado de si, antes de tudo, é uma prática, né? É uma relação do sujeito para consigo mesmo, e que se abre para o outro, evidentemente, mas ele deve ser uma prática, e uma prática é sempre um processo, ela nunca tem conclusão, né? Eu nunca posso chegar a um estado em que o cuidado de si vai ser concretizado, dizer, a exemplo de uma ataraxia estoica, ou do próprio nirvana budista, olha, atingir o cuidado de si a partir de agora, não é isso. É uma prática constante, é uma agonística, né? É uma luta para consigo mesmo. E aí eu deixo essa questão, né, para que a gente possa pensar, e se você puder falar um pouquinho a esse respeito, sobre como de fato nós podemos, em meio a isso tudo, e aí a gente pensa muito também em Deleuze, a gente pensa muito em Guattari, né, com aquela questão, Guattari diz que tudo isso que está de fora é a tal da coisa cinza, né, tudo isso que nos acomete todo dia, essas maquinarias de sequestro, de controle, né, e como que a gente pode, de fato, né, correndo-se um risco, porque o cuidado de si, ele demanda risco e coragem,
não é possível cuidar de si mesmo, como você disse, seguindo, né, todos os trâmites aí que a sociedade de controle nos coloca. E como que você vê isso, né? De que modo que a gente pode, de alguma maneira, tentar cuidar de nós mesmos, se não dando um passo para fora disso tudo, né? Buscando esse fora. O próprio Foucault se coloca dessa maneira, em algumas entrevistas, no próprio prefácio que ele faz ao Antiédipo, do próprio Deleuze e Guattari, né? Quer dizer que nós não devemos buscar o sedentarismo, e sim o nomadismo, buscar esse fora, buscar uma outra coisa que não seja essa que está aí, né? Então, se você puder nos falar um pouquinho sobre isso, eu deixo essa questão e, mais uma vez, te parabenizo, um grande abraço e parabéns pela fala, viu? Foi fantástico. Ah, Rafa, obrigada. Esse era o Rafael que eu citei tantas vezes aqui na minha fala. Ô, Rafa, eu acho que você mesmo deu a resposta, porque eu acho que o cuidado de si hoje é resistir. Resistir nos dias atuais, né? A tudo isso que a gente vê, né? Então, se eu me assumo como, né, pegando o caso do Foucault, como homossexual, eu resisto a milhões de coisas que acontecem ao meu redor, né? Porque é uma prática, e é uma prática de liberdade. É o ir para fora disso tudo, como você bem pôs, né? E eu ia usar até fugir de tudo isso, né? Mas não dá para fugir e resistir ao mesmo tempo. Então, tá falando de Foucault, eu acho que resistir é o melhor caminho a todas essas microfísicas do poder que nos cerca. Eu não sei se eu fui precisa, né, do que você perguntou, mas eu acho que você deu a resposta na tua fala, foi muito bom. Maravilha, Bárbara. Foi ótimo. Maravilha. Vamos deixar as questões para os demais colegas aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite, eu sou o próximo inscrito, João Luiz, de Palmas, Tocantins. Primeiro, agradecer a sua fala, achei super válida. Eu sou um aprendiz em Foucault, e apesar de ter terminado o mestrado em Foucault agora, mas me considero um aprendiz. E eu ia levantar uma questão, o seguinte: eu trabalho mais a biopolítica, então não transitei ainda muito pelo último Foucault. E trabalhei no mestrado mais o conceito de contraconduta, principalmente na obra Segurança, Território e População. A minha pergunta é justamente sobre as controvérsias do próprio termo hermenêutica do sujeito, levantadas principalmente quando você lê aquela obra da Salma Thanos, Tanaus, não sei, Muchail, né? E que é reforçada pelas notas do Frederic Gross, principalmente quando o Foucault faz o resumo do curso. E na primeira linha lá do resumo do curso, ele já fala, né? Existe uma grande controvérsia sobre essa própria hermenêutica do sujeito, né? O que seria essa hermenêutica do sujeito e que controvérsias são essas? Então, João, eu tenho um professor que ele sempre diz assim, é engraçado esse título que o Foucault dá ao curso dele, né, de hermenêutica do sujeito, porque se você caçar, né, e atrás, no final do livro tem todas as palavras, os conceitos que ele usa, ele não usa a palavra hermenêutica em nenhum momento, né, em nenhum momento ele vai usar a hermenêutica ou interpretação, nada, ele não vai fazer isso. Eu nunca eu não li, pelo menos não cheguei até isso, dessa explicação do porquê, né, desse título e por que ele chegou até isso. Eu, Bárbara, acredito que seja um título muito do irônico, né? O Deleuze fala que o Foucault ele tinha um senso de humor demoníaco, com essas palavras, né? Um senso de humor demoníaco, tanto que ele não fazia qualquer pergunta para Foucault, né? Porque ele zombava.
Então, eu acho que a hermenêutica do conceito, a hermenêutica do sujeito é um título irônico, né? Porque hermenêutica do sujeito, então, estou dizendo que há alguma interpretação em cima do sujeito, o que a gente pode dizer do sujeito, sendo que a ideia do Foucault, e ele diz no Ditos Escritos, é de mostrar, como eu havia dito, que o homem é mais livre do que ele pensa. Não há interpretação para isso. É isso, né? Você tem que entender o quão livre você é. Basta conhecer-se para isso, né? E criar resistência, que eu estava falando para o Rafael, por tudo isso. Porque se for sair dessa dependência, né, dessa massa e ficar gritando, né, um nome assim, politicamente falando, enfim, pensar por si mesmo. Eu acho que segue nesse sentido, mas eu nunca li algo que diga sobre sua pergunta, e foi até legal, porque eu acho que vou até pesquisar sobre para ver se eu acho alguma coisa. Se alguém souber e quiser responder o João, eu espero que pelo menos um pouquinho que eu falei tenha, sei lá, né, dado uma clareada. Então, existem várias hipóteses, né, e são levantadas por vários comentadores, né? Quanto a essa questão, por isso que eu queria provocar nesse sentido, porque não é só uma resposta, são vários caminhos, até mesmo pela mediação que o Frederic Gross fez, né? É o cara que vai editar lá o curso do Foucault do Hermenêutica do Sujeito. E agora, uma coisa que eu queria compartilhar, só para fechar, quando você fala muito da resistência, foi a resistência que me levou ao Foucault, mas um termo me chamou muito mais a atenção do que a resistência. É reexistência. É para além da resistência, né? Reexistência. Então, a verdadeira resistência está quando você se reinventa, né? Principalmente dessas práticas de liberdade sobre si mesmo e da tua vida como obra de arte. Isso é uma nova existência, é uma reexistência. Mas muito bom. Bravo, João, isso mesmo. Obrigada. Eu acho que eu sou o próximo. É o Reinaldo. Tá. Oi, Reinaldo. Eu vou aproveitar esse gancho do João e vou estar aproveitando. Bem, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Reinaldo Forber. Eu sou de São Bernardo do Campo, também, como a Bárbara, também fiz a UMESP e concluí o meu curso de filosofia há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Faço parte do mesmo grupo do MENES que ela e fiz o meu trabalho de conclusão de curso em cima do Foucault, mas meu objeto de estudo é mais a fase arqueológica. Então, por causa disso, as minhas perguntas elas são sempre mais em torno da verdade, que tem muita relação com esse curso, né? A gente já leu bastante junto, tanto a Hermenêutica do Sujeito quanto o Governo de Si e os outros, né? E para mim sempre fica essa suspeita de que a grande questão do Foucault ela sempre foi a mesma, né? Que é essa possibilidade de você dizer a verdade do que é o indivíduo, né? E a partir dessa verdade você sedimentar as possibilidades desse indivíduo, né? Então, vamos dizer assim, essas práticas, esse resgate, tem muitos comentaristas e há essa suspeita de que o Foucault, nessa última fase ética, ele vai estar nessa busca de estar resgatando essas práticas, fazendo a arqueologia dessas práticas, a genealogia dessas práticas, para poder criar, talvez, ferramentas, resgatar ferramentas que possibilitem essa resistência que o João falou. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu sempre fico com esse gosto, ao ler Foucault, de que ele vai, ao longo das suas obras, dando em becos sem saída. Tipo, quando ele formata o conceito de episteme, ele dá num beco sem saída, porque a episteme, ela meio que... É difícil de você falar assim, como você vai instrumentar a episteme para ela produzir uma nova verdade? Não tem, ela está já cooptada enquanto dispositivo. E quando ele cria o dispositivo, quando ele cria os conceitos de dispositivos, isso também acaba cooptado por forças políticas e históricas que usam esses dispositivos. E
talvez, vamos dizer assim, eu fico me perguntando, eu quero voltar numa questão que foi até levantada, será que, vamos dizer assim, essa instrumentação das práticas de si que foram resgatadas por Foucault, elas não acabaram também cooptadas? Porque hoje a gente tem uma questão de que, assim, foi criado todo um discurso de práticas de si que acabou sendo cooptado por toda uma maquinaria de poder, e as pessoas, elas se engajam, muitas vezes, naquilo que talvez seria um autoaperfeiçoamento, mas sempre focado na subjetivação mesmo, de você servir a um sistema, você melhorar apenas para ser mais eficiente. Como é que você acha que... O que você pensa sobre isso? Olha, Rê, é como eu disse, teve logo no começo que a gente estava lendo, né, hermenêutica sujeito, para quem eu e o Reinaldo, a gente fomos participar do mesmo grupo de estudos, a gente percorreu o ano inteiro, né, vendo só essa obra. Então, quando comecei a ler tal, e romantizei pra caramba o Foucault, isso eu não nego, eu conseguia pensar o cuidado de si hoje, né? Até como forma terapêutica, até dá, né? Eu acho que sim, porque eu sei, com conversas com o Rafael também, tem uma aula de um professor da UFABC, e ele fala que a filosofia, ela serve como terapia. Se ela não consegue te trazer algo, ela vai servir para quê? Né? Para a gente ficar escrevendo texto, ficar sentado na frente fazendo comunicações, né? Para quem é da filosofia sabe, chega a semana da filosofia, vai lá, escreve um puta de um artigo, senta e começa a ler, tal. Só para isso, para ficar publicando homo lattes, né? Não, serve como, né, uma terapia que te ajude para algo, né? E eu penso que o cuidado de si, porque como os gregos faziam, a gente acho que não chega nem na metade, né? Isso aí é visto na hermenêutica do sujeito, acho que a gente não consegue chegar nem na metade dessa prática, mas eu acho que se não for só no sentido de resistir, eu acho que em outro não é possível. Se é isso que você perguntou, se não for, eu peço para você reformular. Não, na verdade, eu não quis comparar, eu não quis dizer que as práticas de si, elas são, de alguma forma, São efetivas hoje, possíveis de né? outra forma. Mas eu quis dizer que, vamos dizer assim, que esse discurso das práticas de si, elas acabaram cooptadas por um dispositivo neoliberal mesmo. Hoje, vamos dizer assim, você vende a ideia de prática de si, de autoaperfeiçoamento, de terapias. Bárbara, você está me ouvindo? Para mim a imagem congelou. Alô? Tô. Não, tô Alô? te ouvindo. Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Acho que é bem possível que a conexão dele tenha caído, né? Ele saiu. Eu estou te ouvindo, Bárbara, perfeitamente. Eu acho que ele saiu da sala, o Reinaldo, acho que caiu a conexão dele. Agora ele voltou. Dá tempo ainda ou já entrou alguém no lugar? Pode ficar à vontade, Reinaldo. Não, só para deixar claro, eu não quis, de certa forma, dizer que existe uma outra possibilidade de prática de si. E não a que foi pesquisada por Foucault nesses períodos. Mas o que eu quero dizer é que o discurso da prática de si, ela acabou por ser cooptado para ser instrumentalizado por um neoliberalismo, talvez. Então, hoje, você tem todo um grupo, um incentivo para que a pessoa faça terapia para se manter saudável mentalmente e que ela consiga trabalhar mais horas. Você tem todo um incentivo para que ela se exercite e coma bem, para ela continuar funcional e, com isso, conseguir produzir mais. Você tem todo um incentivo para que ela continue aprendendo línguas e aumentando o seu conhecimento. Ela, vamos dizer assim, ela, enquanto discursos, há uma ilusão de autoaprimoramento,
mas a pessoa, ela, na verdade, ela não está se dedicando à verdadeira questão, certo? Que é a possibilidade de existência, de reexistência dela, certo? Ela não pensa que ela pode romper com tudo aquilo. Ela pensa, na verdade, num autoaprimoramento. Eu acho que, vamos dizer assim, as práticas de si, elas estão presentes, as tecnologias mais cooptadas. E aí, nesse sentido que eu quis fazer a provocação, porque eu acho que, de certa forma, tudo que o Foucault pesquisou, me parece, em determinado momento, ele percebe isso cooptado por mecanismos de poder, certo? Então, é essa questão da provocação. Se alguém discordar disso, também achar que não existe essa correlação, não existe essa subjetivação dessas práticas, eu também respeito, né? Mas é que, como eu falei, assim, eu sempre vou para esse lado das verdades que são possíveis ser produzidas através de um discurso, né? Sim, e Rê, o legal que você falou, parece que eles usam, né, ai, tem que se cuidar e tal, e faz um movimento inverso. Parece que ao invés da pessoa tentar ser livre, né, ela vai se aprisionando cada vez mais. Você não vê? Direto eu vejo, ai, cara, eu trabalho numa empresa super legal. Lá eles colocaram uma mesa de sinuca, a gente tem chá o dia inteiro e bolachinha. Né? Então, assim, a empresa, ela não tá te favorecendo algo, ela tá te dando mecanismos para que quanto mais você puder, fica lá com a gente trabalhando, né? Fica lá, fica lá. Eu concordo com você e acho que usaram, que é o que o Foucault vai falar, dizendo dos cristãos. Então, eu acho que já se perdeu a prática do cuidado de si aí, porque eles inverteram um pouco, né, nessa coisa de renúncia de si, de renunciar-se, né, para ser salvo, né, então você se esquece perante um Deus, né? Então você vive para ele, se culpa o tempo todo, enfim. Então, cadê o cuidado de si, né? Você se cuida para ele. Eu acho que desde aí já se perdeu. E hoje eu acho que é um movimento totalmente inverso, é o que você falou. Eu concordo e é isso. Obrigado. Posso fazer um adendo, Bárbara, ao Reinaldo? Posso fazer um adendo? Pode. Tem um episódio do Black Mirror que fala justamente disso. Acho que não sei se é da primeira temporada, quando eles estão na bicicleta gerando a produção lá e justamente quando se começa uma revolta, essa revolta é cooptada pelos donos da empresa nesse mesmo sentido que o Reinaldo falou. É bem interessante, né? Então, toda revolta é cooptada, né? Sim, exatamente, na primeira temporada e tal. Obrigado. Era só isso, porque eu veio à cabeça com o Reinaldo falando. José, eu gostei bastante da indicação, porque é um dos meus episódios favoritos. E para quem tiver curiosidade, apesar de fugir um pouco do objeto do grupo, eu imagino que alguns de vocês tiveram contato com esse pensador coreano, Byung-Chul Han, e ele vai tratar bastante dessa questão de como a sociedade disciplinar, ela talvez tenha se convertido numa sociedade da produtividade. Mas vamos voltar para o tema. Bárbara. Oi. Eu não sei como é que está o nosso horário aí, né? Não sei o que vocês tinham previsto e se cabe ainda, né, uma pequena complementação. Achei bastante interessante a fala, né, as duas colocações que os dois colegas fizeram há pouco, mas eu não sei se a gente tem tempo para isso ainda. Como é que está isso aí? Rafa, eu também não sei, é com Joelmar? Olha, por mim tá tudo muito bem. Se vocês não tiverem questões e a Bárbara tiver disposição e tempo também para respondê-las, por mim ok. Tá. Pois bem, eu vou ser bastante. Essa questão, o Foucault traz no curso de 79, o nascimento da biopolítica, embora ele fale mais sobre o nascimento da biopolítica nos cursos anteriores, mas o curso que tem esse título, o Nascimento da Biopolítica, o Foucault traz uma figura muito interessante, que é a do Homo economicus, né? Quer dizer,
é aquele sujeito que está moldado pela forma empresa, que só pensa na competitividade, que só pensa no mercado, né? Quer dizer, nós nos tornamos CNPJs ambulantes. Inclusive, me foge o nome do colega que trouxe o Chu Han, que é esse filósofo sul-coreano, que está escrevendo, está trabalhando e publicou a Sociedade do Cansaço, que talvez seja o texto dele mais conhecido, mas estão sendo publicados diversos livrinhos de bolso pela editora Voz dele. É um autor que vale a pena conhecermos, porque, afinal de contas, o Foucault morreu em 84, muitas coisas mudaram, né? E o Chu Han está vivo, está escrevendo, está fazendo aí, por que não, a sua ontologia do presente também, mas me parece que quando se fala em práticas de si, e inclusive o Diógenes, o cínico, né? Mas aí nós estamos falando de um cinismo de boa cepa e não do cinismo bolsonarista que aí está, né? Um cinismo enquanto quinos, os cães, né? Um cinismo enquanto resistência, enquanto parresia, e a figura do Diógenes realmente é uma figura muito cara a Foucault. Ele trata muito, ele traz o Diógenes em várias passagens, na hermenêutica do sujeito, em outros cursos posteriores, mas me parece que a prática de si, enquanto um afeto, enquanto uma violência, porque eu não consigo pensá-la de outra forma hoje, ela é justamente tudo aquilo que foge de todo esse discurso, de toda essa questão neoliberal que aí está, né, de nós nos aprimorarmos, de nós fazermos cursos, de nós estarmos sempre o tempo todo batendo metas. Isso não seria cuidar de si, muito pelo contrário, né? Então, a prática de si, e eu deixo essa questão para outros colegas complementarem, sintam-se à vontade para contradizer, justamente é daí que nasce a riqueza da conversa, mas eu não vejo uma possibilidade de prática de si enquanto você não sofrer uma espécie de arrebatamento, uma espécie de violência contra si próprio, né? Não é possível cuidar de si dentro de toda essa maquinaria neoliberal que a cada vez mais, e aí entra também aquele texto do Deleuze, o pós-scripto, né, que é aquela, está ali nas Conversações, onde ele conversa com o Toni Negri, né, que é aquele pensador marxista ligado à causa operária italiana, enfim. Quer dizer, a sociedade disciplinar caiu, nós temos uma sociedade de controle cada vez mais minuciosa, cada vez mais operativa, cada vez mais otimizando a nossa força de trabalho, cada vez mais otimizando o nosso tempo. Eu deixo também aqui um texto muito interessante de um filósofo norte-americano, o Jonathan Crare, que é o 24/7, né? Quer dizer, nós temos hoje um capitalismo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, ele toma uma posição muito polêmica de que o próximo campo a ser tomado pelo capital é o campo onírico, é o campo dos sonhos. Eu tenho vivido isso, é o sonho que eu estou trabalhando, né? Quer dizer, não existe mais o fora. E aí, pensando que o colega da Bárbara, me foge novamente o nome dele, me desculpe, nos trouxe... O Reinaldo, justamente, é muito perigoso com que esta prática de si, com que isso que não se torna uma espécie de coaching, né? Algo que a gente pode fazer ali, fazendo um yoga ao final da tarde, numa quinta-feira, e justamente não é isso. A prática de si implica em uma violência de si para consigo mesmo, para justamente se colocar em vias contrárias, doa quem doer, corramos quaisquer espécies de risco, mas nos colocarmos em uma via de resistência, de enfrentamento a tudo isso que está aí, né? Eu concordo totalmente, Rafael, com a sua fala, e acho, inclusive, que, vamos dizer assim, a prática de si, ela seria, em última instância, aquele objetivo do sujeito dele não precisar de nada, ele não desejar nada que não seja autocontido mesmo. Então, assim, eu acho que nesse cenário em que todos os objetos que são buscados
em todas as práticas e movimentos que são feitos são em virtude de conseguir algo que está fora, isso nunca é possível. Por isso que essas terapêuticas, eu acredito que essas terapêuticas que são alardeadas atualmente, elas têm pouca ou nenhum efeito na emancipação do sujeito. No geral, a pessoa faz terapia para suportar a vida dela e não para romper com a vida dela. Justamente, Reinaldo, talvez ela faz a terapia, talvez para se adequar melhor a tudo que está aí, né? Eu acho que, assim, além dessa terapia que favorece um trabalho, né, uma performatividade de trabalho, existe uma necessidade humana também que a gente precisa vibrar, né? Ou seja, se eu não estou vibrando, o meu corpo não tem impulso, eu perco potência também, né? Assim, eu falo isso por uma experiência minha mesmo, assim. Quando eu fui fazer essas terapias holísticas, há uns 5 anos atrás, né? Eu fui adentrando, né, com uma certa ingenuidade, assim, né? Mas eu percebi realmente que existe uma lógica muito mercadológica, né? O capital engoliu tudo isso, né? E, enfim, eu pude, de alguma maneira, aprender coisas, né? E eu vi que no momento eu não precisava mais estar ali, sabe? Eu não me sentia mais bem ali, né? Ou seja, eu pude tomar posse de alguns saberes, né? E fazer uma alquimia própria também, sabe? Eu acho que a gente também tem essa possibilidade, né? E vendo a vida como potência, né? E que quando falta vibração, falta vida, né? E a gente precisa de vida para poder resistir até, né? Justamente. Aí eu acho assim que a gente pode sempre fazer olhar dois lados, né? Assim, porque muitas questões no contemporâneo são muito antagônicas e entram em conflito mesmo, né? É um encontro de forças, talvez. Acho que nesse sentido o Jacques Lacan tem uma contribuição muito importante, né? Porque ele fala que o que se opõe à consciência não é necessariamente o inconsciente, mas é o corpo. E aí, em algum momento durante o chat, alguém disse que os corpos dóceis são úteis, né? Eu acho que se faz muito importante, Bárbara, para poder complementar um pouco a sua fala, a gente poder pensar assim nessa articulação entre corpo e práticas de subjetividade, né? E aí é necessário que a gente entenda que Foucault trabalha nesse semestre letivo, né? Aliás, no ano letivo, que vai de 1981 a 82, na aula de 6 de janeiro, ele começa especificamente falando de uma outra pesquisa que ele tinha desenvolvido no ano anterior, que era acerca de subjetividade e verdade. Isso. É algo que você pontua e pontua muito bem, é porque que em algum momento, e desde o início lá atrás, né, sobretudo a partir de Sócrates, que há essa divisão entre o cuidar de si e o conhecer a si mesmo. E aí ele vai, inclusive, falar dessa desqualificação moderna que ocorre, sobretudo, a partir do René Descartes. Porque eu penso, logo existo, né? Então o pensamento já é critério para a existência. Alguma coisa escapa nesse campo da prática de si, do desenvolvimento da espiritualidade, porque o sujeito ele passa muito mais a se articular em relação ao conhecimento, né? As ciências, as filosofias, as epistêmias, para poder usar um termo arqueológico do Foucault, do que necessariamente é uma prática de subjetivação que permite ele advir enquanto um sujeito, né, lidando com as suas autenticidades, com a sua própria potência. Um ponto importante também que você traz na sua fala é acerca do que a gente quer do cuidado de si, né? Acho que essa pergunta é muito boa, porque quando Foucault fala de cuidar de si, ele usa inclusive um outro termo, que é a atitude filosófica. Então, sempre que a gente falar de cuidar de si, precisamos entender que se trata de uma atitude filosófica, que quer, primeiramente, uma atitude consigo e para si, né? E o segundo ponto, o segundo elemento desse cuidar de si é justamente a possibilidade de a gente converter o nosso olhar para nós mesmos, né? E aí é preciso entender esse Foucault aí de 1981, 1982, como Foucault que já passou por uma série de crises, inclusive no governo neoliberal, estudou bastante, né, desde 1970 até 1979, a genealogia, as relações de força, as relações de poder, e que, de repente, começa a pensar não mais as instituições, deixa de pensar, inclusive, essas relações dos regimes de verdade, para poder pensar as práticas de si, né, aquilo que a gente tem de mais idiosincrático, individual. E aí é interessante pensar, porque em algum momento você fala, inclusive, do cristianismo como alguma coisa que dá um novo contorno às nossas práticas espirituais, a relação entre subjetividade e verdade,
mas na primeira aula, Foucault, inclusive, pontua que o cristianismo ele se apropria disso, em alguma medida, né? Mas talvez essa questão já comece lá atrás, com os estoicos e com os cínicos, né? Então, é importante pensar que desde o nascimento da filosofia, a gente já lida com essa articulação muito problemática entre sujeito de saber e sujeito de verdade, sujeito do conhecimento. Ele vai falar muito sobre isso lá na Sociedade Punitiva, a verdade e as formas jurídicas. Então, acho que um primeiro passo é a gente fazer essa separação que, infelizmente, com a entrada da era moderna, a gente ainda está sujeito, né? Que é entender a verdade como conhecimento. E agora passar a pensar a partir de Foucault a verdade como alguma coisa que contribui para a nossa constituição enquanto sujeitos. O Gabriel, acho que está com o microfone ligado e está com barulho de vento. Sim. E aí, aí pronto, agora foi. E é isso, Mabro. Outro ponto que eu queria colocar, eu acho que talvez até para a gente poder encerrar, já temos 1h30 de encontro, é pensar nesse antagonismo que o Foucault coloca, né? Ele usa muito o termo paradoxal e sofisticado, né? Quando ele vai se referir ao cuidar de si. Há um paradoxo, claro, aí, né? Porque que essas coisas estão tão diametralmente opostas, e ao mesmo tempo é muito sofisticado falar de cuidar de si, já que isso durante muito tempo foi relegado pela historiografia filosófica, né? De alguma forma, os historiadores da filosofia, os próprios filósofos, deixaram em segundo plano essa questão que envolveu o cuidar de si. Mas é muito curioso pensar, porque em algum momento, quando um entrevistador chama o Foucault de filósofo, ele prefere, né, de algum modo, ser reconhecido como um pensador. Então, é preciso pensar um pouco o que significa filosofia para o Foucault, né? Inclusive, a filosofia para o Foucault é uma coisa que precisa ser desconstruída quase que por inteiro. A gente precisa repensar a nossa relação com a filosofia, porque é muito mais uma relação de conhecimento do que necessariamente de iluminação, de transcendência, de transmutação. E aí eu acho interessante pensar as práticas espirituais, porque ele tem uma definição fantástica, né? Ele diz que a verdade ela ilumina o sujeito. É isso que a gente busca com a nossa aquisição de uma verdade que seja nossa. Então, se em algum momento aparece um colega e te pergunta como cuidar de mim, ali ele já entra num engodo muito difícil de ser solucionado, né? Porque aí há um outro dirigindo a própria consciência dele, dizendo como viver a própria vida. O que o Foucault quer é que a gente seja, de alguma forma, diretores da nossa própria consciência, né? Por isso que entender ética é também entender liberdade em Michel Foucault. E não à toa você cita o texto riquíssimo do Kant, não gosto muito do Kant, mas esse texto é um dos mais lindos que eu já li, que é o texto acerca do que é o esclarecimento, né? Em que ele fala sobre ousar pensar, e eu acho que a gente não tem essa coragem, sobretudo na sociedade disciplinar e agora na sociedade de controle. As políticas, né, de um governo fascista como o do Bolsonaro acabam revelando muito isso para todos nós. A gente precisa dessa ousadia de pensamento para fazer, conforme diz o próprio Kant, né, esse movimento de sair da menoridade do pensamento para assumir a maioridade. Então tem alguma coisa nesse movimento da relação da prática de subjetivação, de espiritualidade, de ascese, né, que é um termo bastante importante quando a gente fala de hermenêutica de sujeito, que fala disso, né, a gente poder deixar alguma coisa de nós para trás e nos reinventarmos. Por isso que eu acho que uma frase que define muito bem o Foucault é quando ele diz não me pergunte quem sou e não me peça para eu ser o mesmo, né? Homens como eu não têm rosto. Perfeito, Joel. Eu acho que você fechou com chave de ouro, é isso. Então, gente, agradeço, tá, a participação de vocês. Realmente a gente já tem 1h30 de expediente aqui discutindo Foucault. Uma notícia em primeira mão para vocês: na semana que vem o professor Adriano Corrêa, da UFG, vai participar da nossa discussão aqui. Ele vai trazer o tema necropolítica e biopolítica, né? Então vai ser uma fala muito interessante. Amanhã eu vou dar mais informações para vocês. Espero que todos vocês estejam presentes. Há a possibilidade, talvez, a gente fazer a migração para o Telegram, porque os e-mails estão chegando com muita frequência para mim, inclusive solicitando que eu abra um novo grupo, seja no WhatsApp ou no Telegram, para captar todo mundo. Isso ainda vai ser colocado em avaliação, vou ver se vai ser possível ou não. Mas falando um pouco do que a gente quer de um grupo de estudo assim, eu acho que no momento em que há uma ameaça tão grande ao conhecimento,
essa possibilidade de termos a nossa própria verdade, né, de não ser guiado por um governo neoliberal, fascista, preservar o pensamento Foucaultiano é muito importante. Então, agradeço a todos vocês que aqui estão, a todos que participaram, os que vão, inclusive, acompanhar esse vídeo através do YouTube, para que a gente possa se unir, sobretudo num momento tão difícil como esse, que envolve pandemia, mas também envolve toda uma reformulação da nossa relação com a governamentalidade, né? Isso é algo muito problemático para todos nós, mas que nós possamos estar unidos, né? Difundindo o saber do Foucault e preservando esse legado. Tenho certeza que o Foucault vai ser muito útil para todos nós, seja falando de nós mesmos, seja falando de todo o arcabouço teórico que ele tem a oferecer e contribuir para a sociedade que a gente vive, sobretudo a sociedade brasileira. Tá bom? Verdade. E mais uma vez, Obrigado, Bárbara, muito obrigado pela sua participação, adorei sua fala, sua coragem, né? Sua ousadia de estar aqui. Fico muito grato, tenho certeza que você vai crescer cada vez mais na sua relação com a filosofia, vai ter muito a contribuir com todos nós. E também agradeço aos colegas que trouxeram as suas questões e participaram, seja trazendo indagações, seja pontuando, interpretando a fala e o pensamento do Michel Foucault. Tá certo? Obrigada, Joel. Obrigada, gente, por vocês terem me ouvido até o final. Foi muito legal e vamos adiante, né? Vai ter vários agora. Obrigada mesmo. Então é isso, galera. Obrigado, Boa noite pela para todos oportunidade. vocês. E seguimos aí, firme e forte, levando Foucault adiante, num mundo tão difícil como esse. Abraço, boa noite e até a próxima oportunidade. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.